Boa tarde. Outro animal aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o palco do nosso próximo assunto. Esse cara aqui é um representante das aves, tá? Essa daqui é uma ave que não voa, ok? É um grupo relativamente pequeno. Os maiores números de aves são aqueles que voam. E esse daqui é um galo. Ele pertence à raça gigante indiano. É uma raça que forma galos muito grandes. Olha o tamanho desse animal, olha. Ele é marcado justamente por esse tamanho. Olha só o pescoço dele com o vestido. Olha as pernas dele. Tá? Então ele é marcado muito por esse tamanho. Aqui no Brasil ele pode ser chamado também de galo de metro, porque ele alcança 1 metro de comprimento. Tá? E ele tem asas e pernas muito fortes, muito características. Esse cara aqui ele é um cara novo ainda. Ele é bem novo. Para vocês terem noção, olha o esporão deles aqui. O esporão dele, como é pequeno. Calma, bichinho. Olha o esporão dele aqui, como é pequeno. O esporão é essa estrutura bem aqui, ó. Então, olha, como está ainda pequeno. Então, isso caracteriza que o cara é novo. Ele ainda vai crescer mais. Olha, bem pequeno o esporão dele. E aí, o que eu quero falar para vocês? Gente, as aves, elas são extremamente próximas dos répteis. Alguns indivíduos chamam eles até de répteis de pena, tá? Porque é muito, muito próximo. E qual é o grupo que mais eles estão próximos, as aves? Que evoluiu deles? Os dinossauros. Esses caras aqui estão muito perto do grupo dos dinossauros. Para você ter uma ideia, os quelônios, né, que são aqueles de carapaça, eles estão mais distantes dos dinossauros do que as aves. As aves estão mais próximas do dinossauro do que os próprios quelônios, que são répteis que nem os dinossauros. Tá? Para você ter noção, a estrutura da pena, a formação da pena, olha, estava aqui meio calma. A estrutura de surgimento da pena, a pena é uma escama modificada, tá? Essa pena, essas estruturas aqui da pena, ela é uma escama modificada. Ela é o mesmo princípio embrionário de surgimento das escamas dos répteis. Ela tem a mesma formação de quitina da estrutura dos répteis e ela surge idêntica a uma escama de um réptil que se modificou para a formação das penas. E se vocês observarem as patas das aves, pé de galinha, por exemplo, que é um exemplar, é idêntico às escamas dos répteis. Olha aqui. Opa, calma. Então, se você observar de perto, ela é uma estrutura idêntica a uma escama de um réptil. Tem o mesmo princípio do réptil. A perna dele lembra muito a estrutura da pele dos répteis, tá? Outra característica marcante das aves, além justamente dessa semelhança com os répteis, é o bico. Tá? Então nós temos um bico característico. Ah, bichinho. Não vou te machucar. Vou só mostrar o bico aqui. Ele tem um bico característico, que é justamente a ausência de dentes, tá? Ele não tem dentes, e esse bico é utilizado para sua alimentação. Devido a ele não ter dente, ele vai ter que desenvolver algumas estruturas internas para fazer o mesmo papel do dente nos outros animais, nos répteis e nos mamíferos. Então ele tem um papo, que é para umedecer o alimento, e ele tem uma moela, que é para triturar o alimento. Então os dentes dele é como se fosse interno. É uma bolsa muscular que fica fazendo movimentos com pedras. Tá? Por isso que todas as aves encolhem pedras, para a pedra ficar presa dentro do papo, e ele usar essa pedra e esse músculo do papo para triturar o alimento. Então é muito comum as aves engolirem pedra. Tem até um ditado aí que fala assim: passarinho que come pedra sabe o tan-tan-tan que tem, né? Por quê? Porque ele tem que engolir a pedra e essa pedra uma hora vai sair pela croaca. Tá? Ele tem croaca, tá bom? Aqui no final, na cauda, nós temos uma estrutura que ele tem algumas glândulas, mas a principal é essa daqui, a glândula caudal, epitélio. Ele tem uma glândula secretora de lipídio, tá? É uma grande quantidade de lipídio que ele secreta. E eles tendem a esfregar, eles têm aqui embaixo da asa
Mas a principal, a maior de todas, é aqui na cauda. E eles tendem a esfregar o bico nessas glândulas e esfregar na pena, porque esse lipídio na pena torna essa pena impermeável, evita que a água entre lá. Essa região aqui da cauda, que forma principalmente as penas da cauda, tem um nome popular, eu vou ter que falar, né? É o chamado sobrecu. Sobrecu, ele é justamente uma glândula. Deixa eu tentar virar ele aqui. Calma. Então ele forma essa glândula aqui muito grande, olha aqui, olha, nesse caso aqui, como ele é um galo caipira, ele é bem grandão, e ele esfrega a pena aqui e tira esse líquido rico em lipídios, líquido, não é bem um hormônio, mas é uma estrutura, uma glândula secretora de lipídios. E ele esfrega esses lipídios na pena para causar impermeabilização. A estrutura excretora dele é que nem a dos répteis, é uma croaca, então eu tenho uma única saída para as fezes, para a reprodução e para a postura dos ovos. Como eu já falei, os ovos deles são idênticos, olha como ele é um galo bonzinho, né? Ele fica bem quietinho. Então ele fica idêntico à postura dos ovos dos répteis, tá? E aí, isso daqui é só a estrutura externa, tá? Nós não vamos dissecar o meu galo, tá bom? Só para ver a estrutura externa, tá? E aí, por hoje, a gente fica por aqui. E eu queria mostrar esse representante aqui do grupo das aves, tá bom? As penas, elas vão causar também uma estrutura muito importante que eu esqueci de falar. Eles vão ser os primeiros seres vivos homeotérmicos. O que quer dizer isso? Seres vivos em que a temperatura não interessa da temperatura ambiente, ela é constante. Ela tem uma temperatura que se mantém mesmo em lugares frios e lugares quentes. Por causa disso, diferente dos répteis, as aves puderam ocupar todo o planeta. Antártica, eu tenho ave. Regiões muito frias, os polos, eu tenho pinguim, tenho aves aquáticas, porque esses caras conseguem manter a temperatura corporal independente do meio ambiente, tá? Então, independente do meio ambiente, ele consegue manter essa temperatura do corpo. E aí ele pode viver em ambientes frios diferentes dos répteis, que não existe répteis em lugares gelados, tá bom? Tá ok? A gente fica por aqui e aí eu vou fazer outra aula explicando as partes das aves. Falou, gente?